Amém, irmãos? Hoje eu fui agraciado com um pouco mais de tempo. Geralmente eu sempre trago devocional no culto de ceia e a gente acaba tendo 10 minutinhos, então vamos conseguir pelo menos uns 15 minutinhos. Isso é bom, porque inclusive o devocional, a continuidade do texto de Tiago no capítulo 3, foi proposto uma série de 3 devocionais em Tiago capítulo 3, sobre a língua. O primeiro devocional foi semana passada, que trouxe aqui como refrear a língua, né? Como domar a língua. E hoje nós vamos ver um outro ponto, que é o poder destruidor da língua. E parece um assunto, né? Um tema já bastante batido, um tema bastante comum, e que muitas vezes nos passa despercebido, ou acaba que a gente não consegue tratar com a profundidade que a palavra trata. Para vocês terem uma ideia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, temos uma série de versículos que falam sobre a língua e principalmente trazendo a língua e o uso dela como pecado, isso trazendo consequências para a vida do cristão. Consequências, inclusive, até eternas, né? Quando a gente lembra da primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando ele faz aquela relação de pessoas que não estarão nos céus, lá há os caluniadores, né? Trazendo aqui uma característica de quem ofende, de quem fala mal de alguém. E o texto de Tiago, esses versículos, vamos abrir Tiago 3. Tiago 3, nós vamos ler todo o capítulo, até para que tanto aquilo que foi, na verdade, do versículo 1 até o 12, tanto para que os irmãos resgatem um pouquinho do que foi mencionado semana passada, e também fiquem com esses 3 versículos que nós vamos tratar aqui hoje, e também já se preparem para a semana que vem, né? O irmão Renato vai trazer o devocional, e ele está com uma missão bem difícil semana que vem, que é a conclusão dessa parte em relação à língua. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também em todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mau, incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce, o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas, ou videira, figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então, nós vamos falar hoje sobre esse poder destruidor da língua, que está aí dos versículos 5 até os versículos 8. E eu queria, meus irmãos, que olhássemos sobre esse poder destruidor da língua sobre 2 perspectivas. A primeira perspectiva é aquela que a gente encontra na história de José, lá em Mateus, no capítulo 1, a partir dos versículos 18 a 25. Os irmãos se recordam que José, quando ele descobre que Maria está grávida, qual foi a postura de José? Ele tinha motivos, num primeiro momento, para falar dela? Teria. Mas ele não fez isso. E a gente vai ver o tanto que isso trouxe uma consequência para ele. Vamos abrir lá em Mateus 1,
partir do versículo 18. Mateus 1, a partir do versículo 18. Mateus 1, a partir do versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. E aí o texto prossegue até o versículo 25, e aí eu vou ficar só com o infamar. A história de José nos ensina nessa manhã que, embora mesmo alguém dando uma circunstância que venhamos a falar, a palavra diz que não devemos falar, que devemos nos silenciar, que devemos entender os propósitos de Deus, que devemos entender que a nossa postura não tem que ser uma postura de julgador, de juiz. E a frase que eu até anotei é que a capacidade de não falar mal de alguém, ela é independentemente das circunstâncias que nos levam a isso. Porque muitas vezes o poder destruidor da língua, muitas vezes falamos mal de alguém porque achamos que temos razão. E muitas vezes vamos até ter razão mesmo de falar mal. Só que a palavra e o exemplo de José nos ensina que não devemos falar mal. Porque falar, independentemente da circunstância, mesmo que você se ache na posição de estar certo, envolve algo que muitas vezes você pode colocar um relacionamento, você pode colocar principalmente o seu relacionamento com Deus em abalo, em distanciamento. E o poder destruidor da língua nos envolve analisar cada circunstância da nossa vida, entendendo que, primeiro, mesmo que eu tenha, abre aspas aí, né, o direito, ou mesmo que a circunstância justifique que eu fale mal de alguém, eu preciso me perguntar se de fato isso edifica a Deus. Então, quando a gente olha para o texto de Tiago, e a descrição aqui, em relação ao poder da língua, esse poder destruidor. Na semana passada nós vimos algumas situações, alguns exemplos de como que a língua, esse pequeno órgão, controla as nossas vidas. E aí aqui, Tiago comparando com o timoneiro, com o navio, com o freio na boca dos cavalos para ser obediente. Enfim, situações que vão nos exigir uma responsabilidade. E José teve isso. José, quando a gente olha vários personagens da Bíblia, a gente vê algumas características muito marcantes. Salomão, sabedoria, Jó, paciência. E às vezes a gente esquece do exemplo de José. Porque o texto aqui de Mateus 1, dos versículos 18 a 25, vai falar que José era um homem justo. José, ele precisa ser encarado como o exemplo de alguém que, dada as circunstâncias, ele obedeceu a Deus. E aí um segundo ponto que eu queria destacar aqui, como eu mencionei, falar da língua pode ser um assunto muito comum, muito batido, e que às vezes a gente tende a não enxergar o pecado, a maledicência, o caluniar, o falar mal, como sendo um pecado grave. Isso é um perigo muito grande, porque quando a gente vê os versículos falando da calúnia, da difamação, eles estão geralmente em blocos de versículos que equiparam o caluniar, a maledicência a outros pecados graves, como homicídio, prostituição, lascívia, tantos outros pecados graves. E isso traz consequência. Vamos lá em Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, versículo 2. Tito 3:2 diz: não difamem a ninguém,
Nem sejam altecadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. A maledicência, ela aparece aqui como falar mal de alguém. Volte um pouquinho aí para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6. Capítulo 6, versículos 9 a 11. Seis, 9 a 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus. Perceba a grande lista, e aí o destaque do versículo 11, quando diz, tais fostes, no sentido de que aqueles que não encontraram Cristo eram dessa forma. Mas quando fomos santificados e justificados em Cristo Jesus, devemos deixar essas coisas. E uma delas é o maldizente. O maldizente é aquele que fala mal. É aquele que fofoca. É aquele que destrói relacionamentos. Nós vamos ver, inclusive, em algumas passagens aqui de provérbios que eu separei, o quanto que aquele que fala mal destrói relacionamentos, destrói amizades, destrói famílias, provoca a falta de unidade da igreja. Eu não quis destacar isso aqui, mas quando a gente olha para destruição a partir da língua dentro do contexto da igreja, estamos falando da unidade da própria igreja. Algo que o Senhor espera de nós enquanto igreja, que é a unidade. Uns aos outros. Como podemos, de fato, exercer a mutualidade cristã se estamos falando mal uns dos outros? Quando Tiago, volte lá para Tiago, quando Tiago ilustra aqui com uma série de situações em relação ao poder da língua e situações que talvez tenham um alcance maior no sentido de ilustrar mesmo esse poder destruidor da língua, a gente esquece, como eu mencionei, dessas situações comuns do dia a dia. Quando ele fala, por exemplo, versículo 6, ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidades. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Versículo 7. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Volte no versículo 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Quando um assunto acaba entrando na banalidade, quando a gente acaba menosprezando o poder da língua, a gente acaba naturalizando a fofoca, a gente acaba se colocando, inclusive, numa posição de ouvir aquilo que o outro está falando mal do outro. Porque não é, quando a gente olha para a língua e para falar mal do outro, há aquele que fala, mas também há aquele que ouve. E quando a gente se coloca numa situação de ouvir falar mal do outro, a gente também tem pecado. Então a gente precisa se atentar, como eu mencionei no início, não só para falar mal em circunstâncias que podem até ser legítimas, e pior ainda de falar mal pelo simples fato de falar mal.
pelo próprio exercício de pecado, como consequência de uma língua que não é domada. E aí os exemplos nos versículos iniciais nos mostram isso. Grandes coisas que são controladas por pequenas coisas. E Tiago está nos alertando de que a língua é um pequeno órgão que nos controla e que nos leva à destruição. Perceba nos versículos aqui que eu vou trazer agora, de consequências, como que a língua nos destrói, como que a língua traz consequências para a nossa vida. Provérbios 11, 13. Provérbios 11, 13 diz: o mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Provérbios 16, 28. Provérbios 16, 28. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Sei quantos lembram daquela brincadeira do telefone sem fio? É um pouco disso a fofoca, telefone sem fio. Começa uma história, vem outra e tudo mais. Eu até vivi, assim, saindo do contexto da igreja, recentemente lá num trabalho, com um colega, ele descobriu uma doença, enfim, teve que se afastar do trabalho e tal, e aí algumas pessoas vinham conversar comigo, fulano tá com câncer não sei onde, fulano tá não sei o quê, fulano se afastou e é um câncer terminal, fulano não sei o quê e tal. Foram tantas histórias, que depois até conversando com ele, eu falei, você ainda volta a trabalhar, porque para algumas pessoas você já morreu já. Então, muitas vezes, a gente age da mesma forma. A gente, às vezes, não participa de determinadas decisões, a gente não está inserido em determinados contextos, às vezes, para poder compreender o porquê que as pessoas tomaram determinada decisão. E principalmente, às vezes, no contexto da igreja, a gente tende a falar mal da sua liderança. Até tem alguns textos aqui, eu nem separei, mas a gente, por conta do tempo, não vai dar para falar. Principalmente, às vezes, fala mal das nossas autoridades. Se esquecer que, independentemente do contexto, foi Deus que constituiu. Então, muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente acaba agindo dessa forma e a gente pensa que está destruindo quem a gente está falando mal. Mas, na verdade, a gente está destruindo a nossa própria vida e destruindo o nosso relacionamento com Deus. Provérbios 26, 20 e 21. Vamos continuar em Provérbios ainda. Provérbios 26, 20 e 21. Eu separei esses versículos para vocês entenderem que a Bíblia, ela traz várias passagens que ela menciona de maneira clara de que a língua tem um poder destruidor. Provérbios 26, versículos 20 e a 21. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Vocês conhecem pessoas assim? Que ao invés de trazer uma palavra de sabedoria, acaba trazendo mais contenda, trazendo outras situações que às vezes até não eram levadas em consideração e aumentam cada vez mais o conflito. O que nós devemos fazer num cenário como esse? Primeiro, sabendo de que a nossa língua precisa ser refreada, de como diz o texto de Tiago, é um veneno mortífero, de que não devemos desprezar o poder da língua para não só destruir relacionamentos à nossa volta, mas destruir inclusive o próprio relacionamento com Deus. O que a gente precisa fazer? Qual é a postura que a gente tem que adotar? Alguns salmos nos mostram um caminho. Salmo 34, 13. Salmo 34, 13. Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Refreia a língua do mal. Tiago 4:11. Volte lá para Tiago.
Tiago 4:11. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. 1 Pedro 3, versículos 9 a 10. Esse texto inclusive, esse texto, ele é até complementar ao texto de Tiago. 1 Pedro 3, versículos 9 a 10. Não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois, para isto mesmo, fostes chamados, a fim de recebestes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal. E evite que os seus lábios falem dolosamente. A nossa postura, se você tem sido, inclusive, às vezes até vítima de alguma fofoca, não é continuar falando mal. Não é achar que você tem direito de falar mal do irmão. É refrear. É ser cristão e pagar o mal com o bem. E devemos pedir, como Davi, que o Senhor nos dê livramento e sabedoria para dirigirmos a nossa vida de acordo com aquilo que Deus quer. E eu queria concluir lendo 2 salmos, Salmo 120, versículo 2, e o Salmo 141. Salmo 120, versículo 2. Esses 2 salmos, um fala de livramento e o outro fala de sabedoria. E a nossa postura diante da vida e de circunstâncias que temos dificuldade de lidar. Salmo 120, versículo 2. Ó Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Salmo 141, versículo 9. Versículo 9. Guarda-me dos laços, 141, 9. Guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade. Guarda-me, Senhor. Dê-me sabedoria, Senhor, para enfrentar as lutas e as dificuldades. Quando você, para a gente concluir, volte aí para o texto de Tiago. Quando você vê um texto como esse, e a Bíblia te alertando, de que você tem um órgão no seu corpo, que é difícil de ser domado, que o ser humano tem domado animais, feras, aves, temos adestrado todos os animais aí possíveis, mas que dentro da gente a gente ainda tem dificuldade de domar esse mal. O mal que tem veneno, um mal que pode destruir. Mas ao mesmo tempo, uma língua que ela tem a capacidade também de bendizer, de abençoar, de trazer uma palavra de sabedoria, de encorajamento, de abençoar o irmão. Como vamos usar a nossa língua, se é para abençoar ou se é para destruir, ela não é apenas uma decisão nossa, porque seria trazer para nós e para o próprio ser humano uma capacidade que ele sozinho não tem. Então, assim como os textos que nós lemos aqui, eu desafio a igreja essa manhã a buscar realmente no Senhor essa força, a sabedoria que está na sua palavra, para que de fato possamos dominá-la, para que de fato possamos abençoar e não destruir, não só a nossa vida, mas a vida dos irmãos, dos nossos familiares, dos nossos amigos, e que possamos, como Davi fala nos seus salmos, que possamos pedir ao Senhor livramento em relação a esse mal, mas também sabedoria para usá-la da maneira que o Senhor se agrada, que é o que nós vamos ver, inclusive, na semana que vem, que é esse poder abençoador da língua. Amém? Vamos encerrar, vamos orar? Pai, graças te damos, Senhor, por esse devocional. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra.
que possamos, ó Deus, nos atentar cada vez mais a algo que muitas vezes pode ser até simples, ó Deus, banal, que é o domínio sobre a nossa língua, que possamos ter sabedoria, Senhor, que possamos ter a Tua instrução, Deus, que vem da Tua palavra, para abençoar, ó Deus, a vida dos outros, para possamos, de fato, não estar, ó Deus, na roda dos escarnecedores, ó Deus, nos círculos, ó Deus, daqueles que não só falam mal dos outros, mas que falam muitas vezes até mal de Ti, Senhor. Possamos ter sabedoria e nos livre de todo mal, Senhor. Senhor, oramos em nome de Jesus. Amém.